Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Que manhã maravilhosa, tá fresquinho, né? Tanto calor que fez durante a semana, veio essa chuva maravilhosa. Ano da gratidão. Eu e você, será que nós temos algo a agradecer ao Senhor? Pelo que Ele já fez na nossa vida, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda vai fazer? Nós temos algum motivo para agradecer? Amém? Hoje eu venho trazer para a nossa reflexão a história de alguns personagens que com certeza eles têm algo a agradecer a Deus. Eles foram eternamente gratos pelo que o Senhor Jesus fez na vida deles. Nós vamos iniciar no livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 21. Eu vou ler outros livros, mas vocês deixam aberto nesse livro, Marcos 5, 21. É a história de um homem chamado Jairo. Quem era esse homem, Jairo? Amém? Acharam? A palavra de Deus diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos teus pés. Por hora só até aqui. Jairo, quem era esse homem? Jairo era um homem bem sucedido, um homem rico, influente. Jairo era um líder, um chefe. Ele era um dos principais da sinagoga, como diz a palavra do Senhor. Jairo, ele era responsável pelos serviços religiosos na sinagoga. Ele tomava conta dos rolos sagrados. Durante os finais de semana, é ele que conduzia o culto, era ele que tomava conta de tudo. Só para você entender quem era Jairo. Ele era um homem muito respeitado na sua localidade. Durante a semana, Jairo era responsável pela escola e o tribunal de justiça daquela localidade. Então assim, Jairo não era qualquer um. Jairo era um cara bem visto na sociedade. Era um homem respeitado pelo aquele povo daquele lugar. E para aquelas pessoas, para algumas pessoas ali da sinagoga, era uma humilhação reconhecer Jesus como alguma coisa. Eles não reconheciam Jesus como mestre, como Senhor. Eles não reconheciam mesmo. Mas Jairo foi um cara muito esperto, um cara muito sábio, porque ele viu que somente o Senhor Jesus podia fazer algo por ele. Jairo, ele tinha uma filha de 12 anos e ele foi pedir socorro para a pessoa certa, para o Senhor Jesus. Decorrendo mais adiante, após ele se prostrar aos pés do Senhor, ele rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou seja, morrendo. Rogo-te que venhas e ponhas as mãos sobre ela e sare, e ela viva. Aí você vê, olha a situação daquele homem, um homem desesperado, porque sua filha estava quase morrendo. A morte estava entrando na casa daquele homem, do Jairo, e ele foi pedir para a pessoa certa, o Senhor Jesus. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? O Senhor Jesus prontamente se prontificou de ir até Jairo, até a tua casa, e ele saiu pelo caminho com Jairo e foi andando até lá. Mas olha o que aconteceu no meio do caminho, igreja. Continuando,
no 24, e foi com ele, o Senhor Jesus foi com Jairo, seguiu uma grande multidão que o apertava. E o que aconteceu no meio do caminho? Uma certa mulher que havia o quê? 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que não havia padecido, e que havia padecido muito com os muitos médicos, e despendindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ia indo de mal a pior. E o que aconteceu com essa mulher? Vamos observar esses dois personagens. Jairo prostrou-se diante dos pés de Jesus, pedindo para ele curar sua filha, que estava quase morta. Senhor Jesus segue Jairo. Talvez Jairo pode ter pensado assim: meu Deus, logo agora que o mestre está indo comigo, e essa multidão está apertando, e essa mulher parou o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus parou no meio do caminho. Como a gente enxerga isso? Parece que Jesus está tardando em vir nos ajudar, em vir nos socorrer, mas o Senhor tem a hora certa de acudir a mim e a você. A gente quer sempre no nosso tempo, mas o Senhor tem o tempo dele, e parece que era tarde, que ia demorar, e o Senhor Jesus parou no meio daquela multidão e perguntou para os seus discípulos: quem me tocou? Os discípulos: mestre, mas é uma multidão que te aperta, que te toca. Mas o Senhor Jesus reconheceu que saiu virtude dele, ou seja, ele parou para acudir aquela mulher. Todos conhecem a história daquela mulher, uma mulher que havia uma doença durante 12 anos, e aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha buscando a cura nos médicos, e nenhum deles conseguiu trazer a cura para ela. Aquela mulher, ela saiu. A mulher naquela época, ela estando na situação que ela estava, ela era tida como imunda. Ela não podia sair na rua, ela tinha que se isolar em casa. Olha o quadro daquela mulher. Ela estava fraca, ela foi corajosa de ir até a rua, mas ela falou para si mesmo que tão somente tocar na orla das suas vestes eu serei curada. Ela saiu determinada, ela colocou 100% da tua fé em tocar na orla do Senhor Jesus e ter a sua cura naquele dia, porque ela não tinha mais o que fazer, somente ir até o mestre. E essa mulher foi até lá, tomou coragem, ela buscou forças aonde ela não tinha mais, porque ela estava fraca. Durante todo esse trajeto que ela passou, ela estava uma mulher fraca, e ela foi até lá e tocou na orla de Jesus, e ela conseguiu tirar a virtude do Senhor, e ela teve a tua cura naquele dia. Olha que maravilha, que coisa tremenda. 25, 26. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando. Isso ela ia de mal a pior. Ela só ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela saiu totalmente determinada. E o que aconteceu? E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou no meu vestido? E disse-lhes aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor e vê o que fizera aquela mulher. Então a mulher sabia o que tinha acontecido. Ela estava o quê? Temendo e tremendo. Aproximou-se e olha só o que ela fez: prostrou-se. O que Jairo fez perante ao Senhor, ao mestre? Jairo, quando viu Jesus, ele prostrou-se.
Será que não é isso que está faltando em nós, para que o Senhor venha resolver os nossos problemas? É nós reconhecer a excelência do Senhor e nos prostrarmos diante dele, da sua majestade. Jairo se prostrou-se diante do Senhor Jesus. Aquela mulher se prostrou diante dele e disse toda a verdade. Ela contou todo o caso para ele. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aquela mulher, ela não só conseguiu a sua cura, como também a sua salvação no Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. O Jairo, ele não se preocupou com o status dele ser um dos principais da sinagoga. Ele não olhou, ele não se envergonhou, não ficou pensando o que meus amigos, o que os demais vão pensar de mim, se prostrando diante desse homem, porque o povo, a multidão que o seguia, sabia quem era Jesus. Mas esses homens da sinagoga, eles não reconheciam Jesus como Senhor. Eles não reconheciam, eles não queriam acreditar que o Senhor Jesus era o Messias enviado. Então ele não se envergonhou. O que ele fez? Ele se prostrou. A pergunta é: será que eu e você não conseguimos vencer as nossas barreiras internas que nos impede de chegar no lugar mais alto, de se aproximar mais do Senhor Jesus, por causa do medo, por causa do orgulho? Será que nós não conseguimos ainda alcançar esse lugar mais alto diante do Senhor Jesus, por causa da timidez? Quantos de nós somos tímidos, nos calamos? Deixa eu contar algo que aconteceu na minha vida, na minha caminhada com Jesus. Foi algo tremendo. Eu morava num bairro aqui chamado Areal, e eu tinha uma loja aqui em Venda das Pedras, de eletrônicos, e todo dia eu saía de manhã com o meu carro, voltava. Era a rotina de todos os dias. Olha que coisa tremenda que aconteceu, e eu me calei diante dessa situação. E um belo dia o Senhor falou comigo claramente, em sonhos, que eu ia a pé, para mim ir a pé, do Areal. Quem conhece o Areal até Venda das Pedras sabe que é uma longa caminhada. Eu ia a pé, que no meio do caminho aparecer um homem, e eu era para falar do amor de Jesus para aquele homem. E o Senhor ainda foi mais detalhista, falou para mim assim: e vai parecer carona para você, mas você não pega. Rapaz, não é que aconteceu mesmo? Eu fui, acreditei naquele sonho e saí caminhando a pé. Quando chegou mais ou menos ali, deixa eu localizar, depois do antigo ABB, lembra do ABB, né? Depois do ABB, mais à frente um pouquinho, apareceu um homem, cara. Isso, perto das freiras, ali mesmo, pastor. Aliás, antes disso, veio um amigo, que o senhor também conhece, Lanterna, veio de carro e parou. Luiz, você está indo para Venda das Pedras? Eu falei: tô. Vem, vamos de carona. Eu falei assim: não vou não, obrigado, vou caminhando. E continuei caminhando. Igreja, nisso veio um senhor de bicicleta, mas eu conhecia aquele homem. Aquele homem era um cliente lá da minha eletrônica, mas pensa num cliente problemático, era ele. Rapaz, quando eu vi aquele homem, e a palavra era para levar para aquele homem, o Senhor confirmou isso no meu coração. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu me calei, eu me acovardei. E eu sinto muito disso ter acontecido. Então, às vezes a gente se cala perante alguma situação. Às vezes aquele vizinho chato chega até você e você não tem coragem de falar do amor de Deus,
das coisas que o Senhor Jesus já fez para você, por você, pela tua família, porque aquele vizinho é muito chato. Às vezes lá no teu trabalho tem aquele amigo, aquela pessoa muito chata, e às vezes você se cala diante daquela pessoa também. E eu me calei diante daquele homem. Ele veio até mim, aconteceu do jeitinho que o Senhor tinha me narrado que ia acontecer, e eu me calei, cara. Eu não falei de Jesus para aquele homem. Eu continuei andando a pé até minha loja. E ali eu chorei muito e pensei, meu Deus, aconteceu tudo do jeitinho que o Senhor me relatou em sonhos, e eu me calei. Então, às vezes a gente não alcança esse lugar mais alto por se calar, por se acovardar. A gente não alcança essa misericórdia, essa bênção do Senhor por a gente ficar com medo de abrir o coração e falar: Senhor, entra, faça morada na minha vida, faça morada na minha família. Jairo aqui, ele chamou Jesus para sua casa. A morte estava batendo em sua porta e Jairo se prostrou diante do Senhor. E ele sabia que Jesus era o único que podia curar sua filha. Ele tinha recursos, ele tinha dinheiro, ele poderia pagar médicos naquela época para poder tentar curar sua filha. Mas ele viu somente no Senhor Jesus, que é aquele, é o dono da vida, é aquele que pode fazer todas as coisas. Você crê assim? Eu creio. Amém? Prosseguindo, em Marcos, no capítulo 2, no verso de 1 ao 5, vamos ler. Coloca pra gente, Pedrão. Marcos, aí. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles. Eram 4 amigos, homens de fé. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do telhado do lugar onde o Senhor Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Seja um canal de bênção na vida de alguém. O Senhor Jesus não viu a fé daquele paralítico, o Senhor Jesus viu a fé daqueles homens. Você pode ser um intercessor na vida de alguém. Às vezes aquela pessoa não conheceu ainda o Senhor Jesus, ela não tem fé, ela não entende, mas você tem fé, eu tenho fé, nós conhecemos o Senhor Jesus. Então, assim como aqueles 4 homens tiveram fé, eles não olharam para a dificuldade, não tinha como entrar pela porta com aquela maca, com aquele homem, não tinha como, era impossível. A casa estava cheia, o povo apertava o Senhor Jesus, não tinha como entrar. Você imagina o que é você conseguir levar uma pessoa numa maca em cima de um telhado e descer aquele homem em segurança daquele telhado? Olha que fé tremenda que aqueles 4 amigos tiveram. Seja um amigo de alguém, faça isso por alguém, por seu familiar, pelo seu amigo, pelo seu vizinho. Faça como um daqueles 4 homens que tiveram fé. Eles tinham certeza que o Senhor Jesus era o único que podia curar aquele homem, e o Senhor Jesus curou. Aquele homem saiu dali andando com aquela maca, ele foi curado, os pecados deles foram perdoados. Use a sua fé, ajude alguém. Não foi à toa que o Senhor Jesus chamou eu e chamou você. O Senhor Jesus nos chamou para brilhar, para sermos o sal da terra, dessa terra, para nós venhamos dar fruto, para que nós venhamos
a evangelizar os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos familiares, que através de mim e de você, essas pessoas venham alcançar a misericórdia do Senhor e conhecer o Senhor Jesus. Amém? Então nós não venhamos nos calar, nós não venhamos, que nós tenhamos sempre dispostos a oferecer o melhor e fazer o melhor por alguém. Então quando a gente ajuda alguém, nós estamos levando essas pessoas a conhecer o Senhor Jesus e ter salvação. Amém, igreja? Continuando a história do nosso amigo Jairo. Então, no 35, estando ele ainda falando, o Senhor Jesus, olha a notícia que chegou para aquele homem. Chegaram alguns principais da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta. Então, peraí, igreja, acabou, morreu. Olha a notícia de um pai. A mãe estava lá na casa, pessoas estavam lá na casa aguardando socorro, e parece que, como eu falei no início, o Senhor Jesus se atrasou. A menina já havia morrido. Chegou a notícia que chega a cada um de nós é notícia de morte. A notícia que o mundo nos traz, se você parar para assistir uma reportagem, você só vê morte, você só vê guerra, você só vê matança de pai, de filho, de esposa, de diversas coisas que não edificam a nossa vida. E você observa que verdadeiramente o mundo está na mão do maligno e que ele tem feito uma festa. A palavra de morte está nesse mundo. Mas aquele homem, o Jairo, ele não se deixou abater por a palavra que o mundo trazia, que é a palavra de morte, porque ele estava junto com aquele que é o pão da vida, aquele que dá a vida, o Senhor Jesus estava ali junto com ele, e ele não se deixou abater com aquela palavra, porque é isso que o mundo traz. O mundo, ele traz esse tipo de palavra que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai prosperar, que o seu casamento não vai dar certo, que o teu trabalho não vai dar certo, que o teu filho não vai se converter, que a tua esposa, o teu marido não vai se converter, que os teus familiares não vão reconhecer o Senhor Jesus. Essa é a palavra que o mundo nos traz, palavra de morte. Mas nós que somos herdeiro do Senhor, que somos filhos de Deus, nós não podemos nos abater com a palavra que o mundo traz, com as notícias que chegam, quando a morte, a doença bater na nossa porta. Nós não podemos nos abater, porque nós servimos o Senhor da vida, aquele que traz, aquele que dá a vida, aquele que é o Deus Altíssimo e Soberano, é Ele, o Senhor Jesus. Amém? Eu estou 2 semanas com a garganta arranhando, incomodando muito, mas Deus é fiel. Amém? E a notícia que chegou: a tua filha está morta. E o que eles falaram, aqueles homens? Para que Jairo deixasse o mestre. Não enfadas mais o mestre, foi a palavra que aqueles homens deu. Jairo, já era, acabou, a sua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Não foi assim que aconteceu na vida do cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52, vamos ler. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego,
estava o quê? Assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a multidão, o que o mundo estava fazendo com aquele homem? Muitos repreendiam para que se ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus fez o quê? Parou. Então, igreja, assim como aconteceu com aquela mulher, assim como aconteceu com o cego Bartimeu, eles chamaram a atenção de Jesus. Nós devemos chamar a atenção de Jesus para a nossa vida, e Ele vai parar para nos ouvir. Prosseguindo, Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego, e aí deram ânimo a ele: levanta-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E o Senhor perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que nós temos sim que chamar a atenção do Senhor Jesus para a nossa vida. A gente vê vários personagens que o Senhor Jesus parou, mas se você não fizer como o cego, gritar, se você não fizer como aquela mulher do fluxo, como Jairo, prostrar-se diante dele, talvez ele não vai parar para mim e para você. Nós temos que nos rendermos aos seus pés, nos humilharmos diante da sua majestade, porque nós não somos nada sem ele. O Senhor Jesus é tudo na nossa vida. Nós temos que agradecer. Esse é o ano da gratidão. Como o nosso pastor falou aqui, nós temos que agradecer esse ar que respiramos, esse dia, porque o dia de ontem já foi, não volta mais. O dia de amanhã não pertence a mim nem a você, pertence ao Senhor. Nós temos que ser grato agora, hoje. Nós temos que agradecer por hoje. Nós temos que agradecer pela casa que nós temos, pelo carro que nós temos, pela condição que nós temos, pelo alimento que o Senhor coloca na nossa mesa. A dificuldade de um é uma coisa, a dificuldade de outro é outra coisa. Observa uma coisa, irmão. Nós temos aqui dois personagens que tinham uma história. Jairo, a filha de Jairo, tinha 12 anos. Então olha só, como o seu problema, o meu problema, não é nada diante de problema de algumas pessoas. O que eu quero dizer com isso? 12 anos, eu creio que essa menina trouxe alegria para a casa de Jairo, para a família dele. Uma filha, que filho que não vai trazer alegria para a gente, né? Quando está com saúde, nós estamos ali compartilhando e estamos alegres de compartilhar com nossos filhos. Então, durante 12 anos, Jairo tinha alegria na sua casa. E, contraparte, tinha uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Ou seja, ele na sua casa tinha alegria durante 12 anos. E do outro lado tinha uma mulher que sofria durante 12 anos. E o Senhor Jesus parou no meio do caminho para atender aquela mulher, e ela obter a sua cura, porque ela estava determinada no seu coração. Então, de repente a gente pensa que o nosso problema é um problema difícil, um problema que, poxa, já pedi tanto a Deus, e Ele ainda não concedeu aquilo que eu pedi. Mas espere, ainda não há tempo. Ainda não chegou o seu tempo, o meu tempo de conseguir aquilo. Talvez, você imagine se você fosse uma pessoa muito rica, que você pudesse dar um carro zero na mão do teu filho, que é menor de idade. Você daria? Ele não tem habilitação, ele não tem nada, você daria isso para ele?
Não, o nosso Deus, o nosso Pai é riquíssimo, e às vezes nós pedimos tanta coisa e Ele não dá. Por que Ele não dá? Porque às vezes nós não estamos preparados para receber aquilo, ainda não é a hora da gente receber aquilo. Poxa, mas por que eu estou padecendo tanto? Por que eu estou sofrendo tanto? É tantos porquês, é tantas perguntas que nós temos na nossa caminhada de fé. Mas Deus sabe da hora certa, do momento certo de fazer algo para mim, para você, de nos entregar algo. Nós temos que somente crer, aguardar, esperar no Senhor e nunca esmorecer, desistir. Quantos de nós, eu estou falando isso para vocês, mas é para minha pessoa também, quantas vezes eu pensei em parar, quantas vezes eu pensei em desistir, de largar tudo, aquilo que o Senhor colocava na minha mão, e eu achando que eu não era capaz de fazer. Não é, Nete? A gente sabe disso. Então, quantas vezes eu falei isso? Eu não sou capaz, Senhor, manda outro. Não é assim? A gente fala assim, ó, manda outro. O Johnny canta melhor do que eu, manda ele cantar. O Luciano prega melhor do que eu, manda ele pregar. E aí por diante, a gente faz isso sempre. Manda outro, Senhor, escolhe outro. Eu não estou preparado. Mas é o Senhor Jesus que nos prepara. Nós devemos ser canal. Nós temos que deixar o Senhor nos usar para levar o Evangelho para as pessoas, para levar a palavra dEle. Nós somos apenas canal. Nós temos que deixar o Senhor Jesus nos usar. Amém, igreja? Em João, capítulo 11, no verso 32, vamos ler. É a história de Lázaro. E chegando ao lugar aonde Jesus estava, vendo Maria, mais uma vez, igreja, presta atenção. Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria o quê? Morrido. Olha só. Então, para ela, o Senhor Jesus se atrasou. Se Jesus tivesse recebido aquele recado que o amigo dele, Lázaro, estava doente, e se o Senhor Jesus se apressasse, fosse lá, o Senhor Jesus ia curar ele imediatamente, ia obter uma cura. Então assim, a gente pensa sempre como humano, que somos humanos, no nosso tempo. Senhor Jesus, entra na minha casa, cura meu filho, cura minha esposa, converta alguém. Não é assim que a gente faz? Abra essa porta de trabalho, esse negócio que eu coloquei que venha dar certo, essa faculdade que eu entrei, que eu venha me dar bem. Então a gente sempre quer o de imediato. Normalmente a gente não quer aguardar, esperar a vontade do Senhor. Então, para Marta e Maria, o Senhor Jesus se atrasou, porque o irmão morreu. Jesus deixou o irmão morrer. E todos conhecem a história. O Senhor Jesus chegou até o local. Aquele homem verdadeiramente estava morto. E o Senhor Jesus fez o quê? Ressuscitou. Talvez se ele chegasse lá e ele tivesse doente, ia simplesmente, você está curado. Era uma cura. Mas o Senhor fez algo muito maior. Ele ressuscitou a vida de Lázaro. Então, o que é mais fácil? Curar alguém? Um remédio, um antibiótico, um médico cura. Agora, ressuscitar a morte, somente Ele, somente o Senhor Jesus é capaz. Somente Ele pode fazer algo tão tremendo. Amém, igreja? Que você venha receber nesta manhã de domingo força de Deus. Que você que está nos assistindo estava pensando em parar, em desistir, que nessa manhã essa palavra venha chegar até o teu coração e você não venha desistir, que você não venha desanimar, que você venha fazer igual aquela mulher do fluxo de sangue, buscar força onde não tinha e caminhar em direção até Jesus, ir até lá e tocar na orla dos seus vestidos, que você venha fazer como Jairo,
prostrar-se diante dele e pedir ajuda àquele que verdadeiramente pode nos ajudar, que é o Senhor Jesus. A morte chegou na casa de Jairo. As mulheres, as pessoas estavam chorando, prosseguindo. O Senhor Jesus disse assim, quando Jairo recebeu aquela notícia, e ele disse, no 36, e Jesus, tendo ouvido estas palavras que disse o principal da sinagoga, ele falou para Jairo: não temas, crê somente. Jairo recebeu a palavra de morte, a palavra que não tem mais jeito, morreu, acabou. Para esse mundo não tem jeito mais, morreu, acabou, já era. O Senhor Jesus ouviu o que o mundo trouxe até Jairo, e ele falou para Jairo: não temas, crê somente. Mas é difícil, é muito difícil, irmão. A gente, enquanto ainda há vida, enquanto você ainda está doente, enquanto você ainda está desempregado, beleza, você está crendo que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai curar, que um remédio vai te curar. Mas quando chega a morte, aí você verdadeiramente não crê mais, porque era algo que foge do nosso alcance. Nós, seres humanos, não conseguimos entender a morte. Nós nunca vamos acostumar com isso, porque nós fomos feitos para ter vida eterna. E aí a morte bateu na casa dele. No 37, e não permitiu, o Senhor Jesus, e não permitiu que alguém seguisse, a não ser 3 dos discípulos: Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. No 38, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, o que o Senhor Jesus encontrou ali? Ele encontrou um alvoroço, os que choravam muito e planteavam. No 39, e entrando Jesus disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? Você imagina o Senhor Jesus chegar naquela casa aonde estava aquela menina morta para o mundo, para os homens, e o Senhor Jesus fala algo: por que vocês estão chorando? Você imagina como é que as pessoas vão responder? Você está chorando por quê? E chorando muito, planteando, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas o que? Dorme. É fácil isso, irmão? Diante dos nossos olhos, você vê aquele quadro de morte, e aí você acreditar que aquele ser não estava morto, mas estava dormindo. A sentença do céu anula a sentença da terra. A sentença da terra foi de morte, mas com Jairo estava aquele que dá a última palavra, é o Senhor Jesus. A última palavra vem dele. Ele ainda não tinha falado que a morte chegou. Essa foi a sentença do mundo, a morte. Então o Senhor Jesus disse: a menina não está morta, mas dorme. No 40, o que aconteceu? Riam-se dele. Aquelas pessoas eram incrédulas. Elas não acreditavam que um homem poderia fazer algo tão tremendo como ressuscitar alguém. Eles começaram a rir do Senhor Jesus. E quantos de nós já passou por algum tipo de humilhação, de você falar algo, você testemunhar algo da sua vida e pessoas rirem de você, de você ter aquela convicção que você vai
abrir um próprio negócio e as pessoas rirem de você, não acreditando em você, no seu potencial. Quantos de nós já sofreu isso? Pessoas rindo da gente, mas ali eles estavam rindo daquele que é o dono da vida, o Senhor. Porém, ele tendo os feito, o que o Senhor Jesus fez ali? Fez todo mundo sair de dentro de casa. Então às vezes nós temos também que botar para fora. Não que você vai se afastar de pessoas que não professam a mesma fé que você, não é isso. Mas existem pessoas que ao invés dela trazer palavra de bênção, ela só te coloca para baixo. Ela só tudo aquilo que você leva até ela. Eu tinha uma pessoa próxima a mim que era dessa maneira aí. Eu sempre, tudo que eu falava rebatia, ele sempre tinha uma palavra negativa para dar. Então, diante dessas pessoas, nós temos que às vezes nos afastar, para não contaminar o meu e o seu coração. Porque talvez você pode até acreditar naquela palavra. Às vezes aquela pessoa pode ser um superior a você. Eu digo assim, superior financeiramente, ou sei lá. E aí, você até acreditar na palavra de derrota daquela pessoa. Nós temos que nos afastar. O Senhor Jesus pediu para aquelas pessoas saírem. O Jairo, ele não conseguiria fazer isso, mesmo ele sendo o dono da casa. Ele colocar aquelas pessoas que estavam chorando ao redor da sua filha morta. Ele não conseguia fazer isso. Então o Senhor Jesus pediu para sair. Então ele deixou na casa somente pessoas que pudessem compartilhar com aquela fé, que eram os três: Pedro, Tiago e João, o Senhor Jesus, o Jairo e a mãe da menina. E, porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com eles estavam, entrou aonde a menina estava deitada, e tomando-a na mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-se. Assim como ele falou para o cego Bartimeu, assim como ele falou para a viúva, assim como ele falou para várias pessoas aqui na história, o Senhor Jesus fala para mim e para você hoje nessa manhã: levanta-te. Aquele que se encontra caído, desanimado, com a sua fé abalada, levanta-se nessa manhã, levanta-se. Peça ao Senhor para entrar na sua vida, colocar fé dentro de você. Levanta-se, não desanime, em nome de Jesus. E o que aconteceu no verso 42? E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e as assombraram-se com grande espanto. Você imagina como é que aquelas pessoas que estavam ali chorando ficaram? É um fantasma. Eles ficaram assombrados. A menina estava morta agora mesmo, agora ela levantou, ela está andando. No 43, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Impossível, irmão. Como que ninguém ia saber disso? A notícia ia se espalhar. E disse-lhe que lhe dessem de comer. A importância de você se alimentar, não só fisicamente, mas se alimentar da palavra. Aqui nesse caso, a menina estava fraca fisicamente, e o Senhor mandou que entregasse alimento para ela, para que ela venha tornar-se forte, mais forte, porque ela acabou de passar por um processo entre a vida e a morte, entre a morte e a vida. Aquela menina ressuscitou. O Senhor Jesus é esse Deus que nós servimos, é esse o Deus da vida, é esse Deus que faz mortos ressuscitarem. Será que Ele não pode resolver o meu e o seu problema? Será que o nosso problema é tão grande assim, que esse Deus não pode resolver? Esse Deus que ressuscitou morto, esse Deus que fez aquela mulher 12 anos, que havia estado com aquela doença durante 12 anos, ser curada, esse Deus que curou aquele cego à beira do caminho, esse Deus que fez com que aquele paralítico que desceu pelo telhado andasse, esse mesmo Deus é o Deus que eu e que você serve,
É esse Deus que nós tenhamos que nos prostrar todos os dias, que tenhamos que agradecer todos os dias. Ao momento que você dorme, que você acorda, Senhor, obrigado, gratidão, porque o Senhor confiou em mim e em você mais um dia nessa terra. E se Ele confiou em mim e em você mais um dia nessa terra, é porque tem um propósito. O Senhor tem um propósito na nossa vida, na minha e na sua vida, porque cada dia que nós acordamos, Ele tem um propósito para mim e para você. Ele vai me usar, Ele vai te usar para algum propósito dEle, nele. Então nós temos que estar sempre pautado nessa palavra, buscando esse Deus maravilhoso, através da oração, através do jejum. Nós temos que estar sempre adorando ao Senhor, não só quando nós vemos na igreja, que nós reunimos aqui, cantando esses louvores lindos, não, mas aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no carro, temos que estar sempre glorificando ao nosso Deus. Aleluia. Estou indo para o término, irmãos. Então, nosso amigo Jairo, ele acreditava sim na cura que o Senhor Jesus podia dar para a filha dele, mas talvez ele não acreditasse tanto assim que o Senhor Jesus pudesse curar a filha que estava morta. Ele não acreditou na palavra daqueles homens que a filha tinha morrido, mas ele creu somente no Senhor Jesus. Então, irmãos, para nós finalizarmos, olha o que diz em Filipenses 4, no verso 6 e 7. Filipenses, que diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem-se seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não ande ansioso por coisa alguma, não ande ansioso por nada. Na hora certa, o Senhor Jesus vai fazer na minha e na sua vida. Na hora certa, Ele vai nos entregar aquilo que tanto nós buscamos. É na hora certa. Não ande ansioso. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu vou estar fazendo uma oração e logo após eu vou estar entregando para o nosso pastor. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse assim: fale com o Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, graça te damos, Senhor, por esse dia, por essa manhã tão abençoado, Senhor. Nós somos gratos pelo ar que respiramos. Que o Senhor Jesus Cristo venha estar, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Que o Senhor venha usar a nossa vida, Senhor, para alcançar outras pessoas. Que o Senhor venha abençoar essa igreja. O Centro Evangelístico de Itaboraí venha ser uma igreja de referência na cidade de Itaboraí. Que através dos meus irmãos, Senhor, almas venham ser alcançadas para Ti. Pessoas que subirem essa escada, Senhor, venham descer transformado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão, Senhor, daqueles que estão nos assistindo pela live, daqueles que estão aqui presentes, Senhor. Esta palavra, Senhor, venha de encontro ao coração da Tua igreja, Senhor, e que eles não venham, Senhor, desanimar, esmorecer, mas que eles venham convidar sempre o Senhor para estar na casa deles. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus.